Olá pessoal, tudo bom? Muitos questionam muitas vezes para mim, né? Pô, fala tudo, fala logo de uma vez, não fica segurando, não fica, né? Eu procuro o máximo não falar as verdades pela metade, eu procuro o máximo de quando começa um assunto, pelo menos deixar ele fechadinho, sabe? Faltando pedaços, mas pelo menos compreensível. Por que faltando pedaços? Porque nós não podemos falar muita coisa, isso já é natural, todo mundo diz isso, eles devem estar de saco cheio de ouvir isso. Isso é uma realidade, entendeu? O algoritmo. E eu tenho vários vídeos que foram cortados, mas tudo bem. Então, pessoal, tirando esse motivo, um dos grandes motivos pelo qual eu, falar de mim, eu não falo muitas coisas, eu guardo muitas informações, seguro muitas informações, é porque nem todo mundo está preparado. Eu compreendo as pessoas que falam, mas eu estou preparado. Eu compreendo as pessoas, mas eu estou preparado, pode falar tudo. Mas o problema, pessoal, é que nem todo mundo pode falar, para nem todos, tá bom? Por isso que muitas coisas, quando nós queremos conversar, a gente fala no particular, a gente dá aula, a gente dá cursos fechados, entendeu? Porque lá a gente pode falar abertamente. Porque a partir do ponto que você se compromete a entrar num curso, a entrar numa sala de aula para poder aprender, então você está disposto realmente a aprender aquilo, ok? Por que eu estou falando tudo isso? Eu vou dar só um exemplo para vocês, ok? A situação atual no planeta não é espiritual que eu vou falar agora, nem vai ter um pouco de extraterrestre, mas nesse momento 90% da matéria aqui, nessa realidade. O que está acontecendo com esse puta jogo político mundial, tá joia, que é no mundo inteiro, essa coisa dos presidentes, dos países, da divisão, vocês podem perceber que há muito tempo vem fazendo uma divisão direita e esquerda no planeta, ok? Não da forma correta, não da forma certa, mas tudo bem, vem vindo essa divisão. Por que tudo isso acontece? Pessoal, antes de eu explicar isso, eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu sempre, todo o tempo, eu sempre falo, eu não tenho política, eu não tenho partido político, isso é maior roubada. Eu vou dar uma explicadinha para vocês aqui, de novo. Eu falo isso em vários vídeos meus, ok? Pessoal, existe 3 raças, tá bom? Ou vamos colocar 3 facções extraterrestres, ok? Que brigam e disputam o domínio da Terra e o domínio das almas, das consciências que estão na Terra. Esses grupos, cada uma tem uma intenção, cada um tem um modus operandi, cada um tem uma forma de querer operar aqui na matéria e administrar, entendeu? Essa fazenda de formigas, vamos falar dessa forma, ok? Cada um quer administrar de uma forma. Na realidade maior de tudo, eles perderam o controle. Os próprios líderes, tanto os extraterrestres quanto os líderes daqui, perderam o controle sobre a população. É muita gente, entendeu? E muitos seres com um valor mais alto de consciência, uma consciência mais expandida, encarnou nesse planeta para chacoalhar, entendeu? Muitos antes para falar o que eu falo, para chacoalhar, para as pessoas me chamarem de louco. Pessoal, eu tenho isso, eu falo isso, eu compreendo isso há desde criança. Tá? Eu vou fazer um vídeo contando um pouco dessa minha trajetória. Mas eu comecei nesse mundo desde criança, entendeu? Desde quando eu tinha 3 anos de idade eu comecei a entender muitas coisas. Entende? Fui considerado um espoleta, na época se falava espoleta, atentado, endemoniado, um garoto, sabe? Eu seria hoje um garoto com TDA, eu seria um garoto com TDA, eu seria um autista a nível mais fraco para o médio, porque eu era muito acelerado, muito agitado. Então, desde criança, tá joia? Eu tenho contatos com meus irmãos, com a minha hierarquia espiritual que me acompanha desde bebê. Então, não foi de 2 anos para cá, quando eu comecei a gravar, que eu comecei a trabalhar com isso. Não, desde criança, ok? Desde criança. Então, tá, mas voltando, ok? Ok. Então, essas 3 facções disputam. Uma quer eliminar 80% da população mundial, tá joia? A outra
quer fazer o seguinte, quer separar, fazer uma separação de uma elite, tá bom? Não existe isso, não existe elite, ok? A gente veio da mesma fonte, então esse papo de elite, de casta, foram pessoas idiotas e imbecis que se perderam no poder e quiseram administrar esse planeta através do medo, através da opressão, não através da liberdade e do amor, entendeu? Então eles criaram essas coisas de castas, disso, daquilo, para diferenciar, para dizer eu sou gostoso, você não é gostoso, mas isso aí é uma imbecilidade que veio da corrupção do universo e dos seres, e enfim, isso aí é uma história que eu já conto e você já sabe. Então, outros querem nos tornar robôs, já estão conseguindo, entendeu? Robôs, tá? Mas só que eles querem robôs mais controlados, onde as pessoas façam mais do que eles querem, ou melhor, só o que eles querem. Eles já conseguem isso com os jovens de hoje. Você pode ver que eles lançam uma música, botam na mídia, falam que essa música é o sucesso, todo mundo começa a curtir. Aquela massa, essa massa que segue a mídia, que é movimentada pela mídia. A maior parte disso tudo são boots, mas isso é uma outra história. Então, essas três máfias lutam. Só que o que acontece? Essas três máfias aqui na Terra, ok? Elas são controladas por raças. Só que essas raças, elas não entendem que elas são controladas por uma raça. Eu já falei sobre elas. Eu falo muito delas nas aulas que eu dou, eu falo sobre essa raça. E elas são uma raça da 6D. É eles que controlam tudo isso. E eles também perderam o controle sobre os seus Aztecas aqui embaixo. Resumindo, aqui embaixo, eles se perderam tanto dentro do poder, estão tão desesperados, que eles estão fazendo um monte de coisa. Então eles começaram por quê? Porque começou essa divisão de uns anos para cá, entre duas polaridades, direita e esquerda, ok? Por quê? Porque o que acontece, pessoal? Aqui na Terra é dividido entre dois lados, Oriente e Ocidente. Essa é a divisão do nosso planeta, Oriente e Ocidente, tá? De um determinado momento, o Oriente governa. Depois, o Ocidente vem, luta, briga, tal, vence e o Ocidente governa durante um período. Nesse período, o Oriente vem voltando, entendeu? Então, o Ocidente está aqui, o Oriente vem voltando. O Oriente volta e vai brigar para poder destronar o Ocidente e o Oriente governar. Então, essa é a briga dos poderes, ok? A divisão entre Oriente e Ocidente, certo? Então, essa é a guerra. O Ocidente não quer deixar o Oriente entrar. Mas não adianta. Isso faz parte do ciclo. Lembra que eu sempre falo, tudo no planeta, no universo é cíclico. Existe o ciclo. Você tem um determinado ciclo. É igual, por exemplo, quando uma raça, agora nem tanto, mas agora um pouco, vamos colocar. Quando uma raça traz uma espécime para a Terra para poder fazer um teste, essa raça tem um determinado tempo para viver, para existir. Acabou aquele tempo, é recolhido, é feita a separação. O que melhor deu fruto é levado e os que não deram bons frutos é deixado para outras experiências. O genoma, não a alma, não a consciência, é o genoma daquela raça. Tá? Todas as raças foram feitas assim, num laboratório, testada, depois levada e colocada no planeta onde ela ia habitar, onde ia se desenvolver, ou no planeta de restauração e regeneração. Isso é uma outra história. Ok? Então tudo tem o seu prazo. Então hoje nós estamos em três momentos, vamos colocar assim, tá bom? Nós estamos no momento dessa troca de poder no planeta, entre o Ocidente e o Oriente. O Ocidente vai deixar e o Oriente vai dominar, como o Ocidente dominou, tá joia? O que determina, pessoal, vocês vão entender, o que determina a quantidade de tempo que aquele regime vai dominar ou não? É a qualidade do regime, é a consciência das pessoas que estão sobre aquele regime. Elas vão se cansando, elas vão querendo mudar, então isso vai impulsionando a máquina na Terra, entendeu? A começar a fazer a troca. Aí o Oriente começa a vir porque as pessoas não estão felizes com esse sistema de administração. Então elas querem mudança. Então essa energia vai impulsionando, fazendo com que
o movimento vai girando e vai havendo essa troca de poder. E a troca sempre é Oriente e Ocidente. É ditadura, infelizmente. Isso porque nós estamos numa prisão. Nunca se esqueçam disso, ok? Se nós não estivéssemos numa prisão, nós não esqueceríamos das coisas e não sofreríamos tanto. Não precisamos sofrer tanto para aprender alguma coisa. Eu pergunto isso. Pergunta quem teve dengue, de verdade, dengue mesmo. Pergunta se quer ter outra dengue. Pergunta se já não aprendeu o quanto é ruim aquela sensação, aquele sintoma, aquilo tudo. Entendeu? Pergunta. Agora pergunta se essas pessoas querem ter de novo. É igual aquelas pessoas que chegam quase à morte. Pergunta se elas querem passar de novo. Deu para entender? Não precisa sofrer tanto. Mas isso, vocês já sabem, já estou cansado de falar. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que quando eu comecei a explicar sobre isso em uma live, comecei a explicar sobre isso, tá legal? Nem deixaram eu terminar, já começaram a ficar alterados. Não, que isso é comunismo, não, que isso é aquilo. Ninguém entendeu o que eu disse, que é uma mudança cíclica. Então, o problema de muitas vezes a gente revelar algumas coisas, da gente falar algumas coisas, explicar o que está acontecendo, que as pessoas querem saber, e a gente diz que a gente não pode falar ao vivo e a cores, é porque muitas pessoas elas não querem saber a verdade, elas querem saber a verdade delas, aquilo que elas querem, não a verdade de como que é. Por isso que as pessoas são enganadas, porque elas não querem ver a verdade ou a realidade, elas querem ver aquilo que elas querem ver. É igual no amor. Quando você se apaixona, você deixa de ver aquela pessoa como ela é de verdade. E só vê aquilo que você quer ver, porque você está apaixonado. E você deixou essa emoção, que o ego adora, essas emoções fortes, deixou ele dominar. E a partir dali, você não enxerga mais quem aquela pessoa é. Você só enxerga aquilo que você quer enxergar, o seu príncipe ou a sua princesa encantada. Mas não é a pessoa. Por isso que depois de um determinado tempo, quando você termina, muitas pessoas falam, cara, como eu pude ficar com aquela pessoa? Eu não entendo como eu pude fazer isso comigo mesmo. Lógico, você não quis ver a verdade. Você quis ver aquilo que você queria ver. Não ver como a pessoa. Você não quis enxergar a pessoa como ela é. Se ele é um homem machista, se ela é uma mulher feminista. Deu para entender? Você não quis enxergar aquilo, você só quis desenhar aquele príncipe encantado ou aquela princesa encantada. Então, enquanto essa imagem não sair da sua mente, de tanta porrada que você vai levando da pessoa, aí uma hora você é obrigado a acordar, só que todo mundo sabe que aquela pessoa não é boa para você. Só você continua achando que ela é boa para você, porque você não quer ver a verdade. Então, quando a gente faz vídeos igual eu faço para mídia aberta para todo mundo, é complicado falar algumas coisas. Por quê, pessoal? Eu vou terminar de explicar essa parte da política, ok? Muitas pessoas começaram a me questionar por que o Trump, a aliança. Porque todo mundo falava no passado que o Trump ia entrar, a aliança ia não sei o que lá, mais aliança, e desde quando eu comecei a fazer vídeo, há 2 anos atrás, entendeu? E bem antes eu já falava, não confie na aliança. A aliança joga para os dois lados. Você está ganhando? Então eu estou do teu lado. Você está perdendo, aquele está ganhando? Então vamos para aquele lado. A aliança é isso. Mercenária. Deu para entender? A federação era uma corrupção. A federação fez muitas coisas erradas. Entendeu? Por quê? Porque era jogo de erros e acerto. Tudo era uma experiência nova. Eu falo isso nos cursos que eu dou. Tudo isso era uma experiência nova. Entendeu? Mas não importa. E aí eu comecei a dizer que agora toda essa crise que está no planeta entre políticos e isso aquilo é a troca de poder. Agora é a hora do Oriente assumir e do Ocidente. Aí eu comecei a explicar que o Ocidente faliu, eles mesmos deram errado, eles mesmos se desvirtuaram. Os nossos irmãos negativos se infiltrou no sistema, tá bom? E fez de um sistema que era para ser democrático e liberdade, começou a passar a ser escravidão.
Entendeu? Foi quando o sistema mudou de escravidão de corpo para escravizar a sua consciência. Por quê? Porque as tecnologias começaram a acontecer, então poderiam influenciar-nos através da mídia, através da comunicação. Eles começaram a dominar a educação e começaram a passar as informações que eles queriam que as pessoas soubessem. Nunca a verdade, sempre o que eles queriam que as pessoas soubessem. E por isso que a gente vive falando. Aí eles vêm com o sistema religioso, esse foi o primeiro sistema de dominação deles. Religião, através do medo, da devoção. Isso eu já expliquei, já estou cansado de explicar. E aí eu comecei a falar isso, essa mudança. Aí eu disse o seguinte, nós tínhamos uma ideia, tá bom, que o Trump iria fazer uma coisa, tá bom? Qual é a coisa? Desestruturar todo o sistema corrupto do país dele. Tá bom? Que é onde tem uma das maiores máfias que comandam o nosso. Já falei, são 3 máfias, 3 organizações. E uma das maiores delas se encontra entre USA, Inglaterra, tá bom? Aquela região da Europa, tá? E a região da Itália, daquela região para cá, entendeu? Que são certo? Que são esses. Esses são os controladores ocidentais. Só que eles se perderam. Eu comecei a dizer, eles se perderam. Eles começaram a escravizar todo o resto do planeta. Eu comecei a explicar isso. E eles perderam. E essa briga, essa discussão agora entre o careca, o Putin, Trump, Xi Jinping, Lula, deu para entender? França, essas coisas todas ali, Europa, eles vão discutir por quê? Porque é a troca do poder. Eu explicando isso, e as pessoas começaram a me chamar de comunista, de petista, disso, daquilo, sendo que eu explicando o tempo todo que não era eu que estou falando, eu estou apenas relatando o que está acontecendo. Eu estava contando os bastidores da armação dos nossos irmãos extraterrestres. Porque as pessoas que comandam o nosso planeta, eles não estão aqui, eles estão fora. Eles são extraterrestres. Os líderes dos híbridos daqui, dos seus filhos, os pais, tá? Os pais dos administradores daqui, eles são etéreos. Etéreos não, eles são da 5D. E o chefão é da 6D. Eu estou apenas explicando como funciona o sistema político e troca. Só que não importa se o Ocidente ou o Oriente ganha, é o que eu venho falando. Entendeu? Lá eu expliquei melhor como foi, como que está acontecendo e o que vai acontecer. Entendeu? Então, não importa. Por quê? O líder é o mesmo, é dividir para conquistar. Não importa se é o Ocidente que vai dominar o planeta agora ou se é o Oriente. O dono é o mesmo. Você imagina o seguinte, é um pai que tem 2 filhos. E para os filhos não ficar tristezinho, então tá, olha, durante 100 anos, um exemplo, tá bom? 100 anos você comanda, os outros próximos 100 anos você comanda, e aí você comanda mais 100 anos, e aí, para vocês 2 não brigar, tá bom, filhinho? É mais ou menos isso, tá bom? Só que vocês colocam isso em forma política, mas é mais ou menos isso. Para você não ficar tristinho, você domina, tá bom? Para você não ficar tristinho, você domina agora. É isso. Eu estava explicando que não importa, como eu sempre falo nos meus vídeos, não importa qual religião você tenha, seja hinduísmo, cristianismo, judaísmo, islamismo, não importa. Essas religiões, elas são controladas pelos mesmos dominadores, que é controlada por esse chefe, é uma pirâmide, pessoal. Aqui no topo dessa pirâmide está o pessoal da 6D, uma raça criada por um filho criador, que criou essa raça num momento de dualidade gigantesca, onde criou essa raça pura para dominar. Depois de um trabalho feito pela hierarquia de Metraton, pela hierarquia do arcanjo Gabriel, entendeu? Junto com Micá, junto com o arcanjo Miguel, que aí começou a fazer o trabalho de implantar o espírito crístico dentro dessas raças. Deu para entender? E aí elas começaram a mudar toda a sua essência. Por isso que eu falo que hoje uma pequena porcentagem das civilizações são negativadas, uma pequena porcentagem dos répteis são negativados, porque os outros já alcançaram o espírito crístico, por causa do projeto metratônico, do projeto de Metraton, entendeu? Junto com o arcanjo Gabriel, junto com Micá, enfim,
um projeto, um dia eu conto essa história, mas eu conto essas histórias no curso. Entendeu? Então, por causa desse projeto, muitos melhoraram. Só que eles perderam o controle sobre eles aqui. Mas o outro, o chefão aqui, que está por aqui, entendeu? Ele joga dividindo para os dois lados, porque é dividir para conquistar. Eles não querem uma união. Eles criaram a guerra do sexo. Por que eles criaram a guerra do sexo? Porque quando o homem e a mulher se unem, nós somos complementares, complementos. Antes de vir para cá, nós éramos um sexo só. Aí quando nós atingimos o estágio, quando chegamos nessa parte de matéria, houve a possibilidade de separar os dois sexos em dois corpos diferentes de matéria. Porque no etéreo nós somos masculino e feminino em um só, nós somos uma consciência, uma bola de energia. Entendeu? Só que no mundo material a gente pôde encarnar. Encarnar significa se vestir de um corpo de carne. E aí podemos abaixar, entendeu? Uma parte nossa, um fractal da mesma alma tem experiência no sagrado feminino. E outro fractal da mesma alma tem experiência no sagrado masculino. Isso deu a possibilidade. Só que quando nos encontramos em amor mesmo, em relacionamento com vontade, com tesão, com amor, não precisa ser para casar, mas seja com sentimentos puros e verdadeiros um para com o outro, nós abrimos portais, nossas consciências se expandem. Nós elevamos nossa frequência, nossa vibração. Mas se fazemos sexo na forma de simplesmente dar um alívio, ou dar uma trepada, ou fazer entendeu? Alguma coisa no gênero, como estão fazendo hoje, você alimenta nossos irmãos negativos, abrindo portais para a energia negativa, onde você é chipado, onde você... Nossa, deu para entender? Então eles criam essa guerra. Mas ao mesmo tempo deixa, porque o nosso genoma foi criado para ter tesão, muito tesão, e para ter relação sexual. O homem, o genoma dele é ser tarado pela mulher. É isso que entender, vem no genoma. Isso é a criação desse corpo, cheio de vícios. Deu para entender? Esse corpo foi criado na nossa mente um sistema de devoção. Por isso que somos devotos. Por isso que as pessoas enlouquecem por um artista. Virar fã, fica doido por um artista. Ou se ficar louco por um time de futebol. Ou ficar louco por um deus. Ou ficar louco por um político. Olha a política, um matando o outro. Não, a direita é melhor. Não, a esquerda é melhor. E no fim, são todos farinhas do mesmo saco. Entendeu? Administrado pelo único dono que está se alimentando dos dois lados. Tanto da direita quanto da esquerda. Então eu tentei explicar isso e começaram a me chamar de comunista nos comentários, entendeu? Sem entender. Então esse vídeo é para vocês entenderem o porquê. Muitas vezes a gente evita falar alguns assuntos, porque as pessoas têm as ideias pré-concebidas das coisas. Elas não querem saber a verdade, elas querem saber o que elas querem saber. Só o que elas interessam, ou aqueles que manipularam a mente delas. Então, explicando para vocês o porquê que a maior parte das vezes eu falo, eu não posso falar, deixa para lá esse assunto, porque as pessoas piram. Pessoal, muitas pessoas estão abertas, mas muitas pessoas estão ainda fechadas. E quando nós fazemos um vídeo, quando eu faço um vídeo para todo mundo. E eu não gosto de ocasionar raiva nas pessoas com meu vídeo. Eu quero ocasionar só esclarecimento. Mas infelizmente as pessoas têm ideias pré-concebidas, principalmente sobre política e religião. Por isso que as pessoas falam que ninguém pode discutir política e religião. Mas aí que está, se você abrir os olhos e ver o mundo, o que está acontecendo com o mundo em termos de catástrofes, ver essas brigas políticas, o que está acontecendo no mundo, daria para as pessoas enxergarem direitinho a manipulação. Mas o que as pessoas veem no mundo é aquilo que elas recebem da mídia, é aquelas mensagens do grupinho de WhatsApp, entendeu? Onde naqueles grupos sempre tem aquelas pessoas mais militarizadas dentro daquele regime, seja direita ou seja esquerda, mas carrega a bandeira e luta e briga. E essas pessoas influenciam. Aí a sua ideia não é aquilo que você está vendo. Você está vendo o que os outros querem que você veja, mas você não vê a verdade. Entendeu? Então esse vídeo eu estou tentando explicar para vocês o porquê muitas vezes nós não falamos. Porque quem me acompanha e vê os meus vídeos, o que eu mais falo é, pessoal, ninguém pode salvar vocês. Fujam das políticas, porque isso é para conquistar a terra. Vocês querem continuar aqui? Eu vivo falando, lutem para alcançar o caminho de vocês de volta, mas a sua individualidade, o seu caminho. Entendeu? É isso, nós estamos num momento muito crucial
Um divisor de águas, onde você vai definir, ou você fica preso na matéria, preso nesse joguinho, nesse videogame político, nesse videogame religioso, comandado pelos nossos irmãos negativos, e fica preso aqui, ou você sai desse jogo político, sai desse jogo religioso, alcança a sua individualidade e volta a ser livre de novo. Eu vivo falando isso direto. E mesmo assim, e mesmo eu explicando isso antes, e mesmo eu explicando isso depois, as pessoas continuaram ainda com aquela pré-ideia de ser direita e esquerda. Saiam dessa de política, pessoal. Saiam. Enquanto vocês estiverem acreditando que Lula é ruim, Bolsonaro é bom, que Bolsonaro é ruim e Lula é bom, vocês vão ficar presos. São todos farinhas do mesmo saco. Eu vivo falando, todos os presidentes têm uma agenda. Numa dessas três facções, que são controladas por seres extraterrestres. Entendeu? Um grupo de presidentes. É isso. Então eu estou apenas explicando a realidade e a verdade. E as pessoas começaram. E eu sempre falo que eu não tenho política, eu não tenho religião. Eu falo que eu sou cristão. Amo a filosofia de Cristo. Cristo, para mim, ele é meu mestre. Entendeu? Não um mestre como um seguidor, eu devoto de Jesus e eu não vivo sem ele. E se Jesus não falar, vai, eu não saio do lugar. Não, não, não. Eu sou um individual. Eu admiro o ensinamento e o coração e o amor que ele tem por todos os seres nesse universo. E pelo espírito crístico que ele carrega, que é o espírito de amor. Deu para entender? E é isso que eu sempre preguei. Amor ao próximo. Não julgue. Não faça ao próximo o que você não quer para você. E mesmo assim as pessoas tentam me colocar como alguma coisa política. Não todos, por favor, mas uma boa parte. Eu peço para que vocês que pensem assim, despertem. Despertem. Acordem. Saiam desse jogo político. Saia dessa manipulação de política. Saia disso. Saia disso. Só vai levar vocês mais para baixo e vão deixar vocês mais presos. Mais presos nessa Matrix e na mão dos nossos irmãos negativos. Pessoal, se desvinculem de egrégoras. Sejam vocês. Vocês são Deus. Deus está dentro de você. Você é um fractal da fonte. Você não precisa de ninguém nem de nada. Você só precisa acreditar em você e se reapoderar do seu poder pessoal. Do seu poder pessoal. É só você. É você com você. Ninguém vem buscar. Ninguém vem salvar. Você é seu salvador. Você é quem você está procurando. Entendeu? Está tudo dentro de vocês. Fujam, fujam, fujam. Nós estamos num momento divisor. Mesmo. Fujam da política. Fujam da religião. Sigam os 4 pilares da filosofia de Cristo. Que tudo vai dar certo. Ok? Fiquem na paz e no amor de Deus interior de cada um de vocês. Deus sempre alegria, amor e paz. Despertem. Saia da Matrix. Saia desse jogo. Isso é um jogo. É o jogo político, é o jogo religioso e é o jogo da prisão. Ok? Bye bye.